Sabe aquela sensação de que a vida está sempre se repetindo, como se a gente estivesse preso nos mesmos ciclos? Pois é, hoje vamos mergulhar numa obra que propõe uma mudança, e uma mudança radical. Mas não lá fora, no mundo, a mudança é aqui dentro. A gente vai desvendar a psicologia revolucionária de Samael Aun Weor, que é basicamente um guia para essa profunda transformação interior. E logo de cara, a obra já joga na nossa frente aquelas perguntas, sabe? As mais antigas de todas. Quem somos nós? De onde a gente veio? Para onde a gente está indo? E segundo o autor, o ponto é que a maioria de nós não só ignora essas perguntas, mas, o que é pior, nem sequer sabe que está ignorando. É um convite bem direto, né? Para a gente começar a investigar a si mesmo. E olha só que provocação. Essa é a avaliação que o texto faz da nossa condição. A ideia central é que a gente vive num estado, assim, de total ignorância sobre quem a gente é de verdade. Estamos super convencidos de que sabemos das coisas, mas, ao mesmo tempo, a nossa vida é cheia de sofrimentos. E a gente não faz a menor ideia da causa real por trás deles. Ok, então se a gente vive nessa ignorância toda, como é que isso aparece no nosso dia a dia? Bom, a obra define o problema principal como uma vida mecânica. Vamos dar uma olhada no que isso significa de verdade. O argumento aqui é que as nossas vidas são, basicamente, uma repetição sem fim. Pensa bem, a gente fala as mesmas coisas, comete os mesmos erros de novo e de novo, lamenta as mesmas tragédias, é como uma roda que não para de girar. E o ponto-chave é que ela continua girando não por causa do que acontece lá fora, mas porque a causa de tudo isso está aqui dentro. E aí a gente chega num ponto central, um princípio fundamental do livro. O mundo exterior é só um espelho do nosso mundo interior. É isso. Tudo que a gente atrai, as situações em que a gente se mete, tudo isso é um reflexo direto de quem a gente é por dentro. Então a lógica é simples. Para mudar a vida, a mudança radical tem que acontecer primeiro aqui dentro. Tá. Mas o que é que causa todo esse caos interior que acaba se refletindo do lado de fora? A resposta que o texto dá é, no mínimo, surpreendente. É a ideia de que a gente não é um eu só, único e unificado. É aqui que o texto apresenta o conceito do ego pluralizado. A afirmação é bem direta. A gente não tem um eu permanente. O que a gente tem, na verdade, é uma legião de eus ou agregados psíquicos, como o livro chama. Pensa assim, cada um desses eus é como se fosse uma pessoa diferente morando dentro da gente, e todas elas ficam brigando o tempo todo pelo controle. E isso fica bem concreto, sabe? É só a gente pensar nos nossos impulsos. Tem o eu que sente raiva, o eu que quer muito uma coisa, o eu orgulhoso. De acordo com a obra, isso não é só um humor que passa. São, na verdade, entidades psicológicas separadas que assumem o controle da nossa personalidade, e é isso que cria todas as nossas contradições. Certo. Diante desse cenário todo, dessa condição, a obra apresenta uma escolha fundamental, na verdade. Basicamente, existem dois caminhos bem diferentes que uma pessoa pode seguir na vida. De um lado, tem o caminho horizontal. Essa é a vida padrão, sabe? A vida reativa, onde somos tipo um instrumento que qualquer um chega e toca. Já o caminho vertical, esse é uma escolha por uma rebeldia inteligente. É a decisão de parar de ser vítima das circunstâncias e, em vez disso, trabalhar ativamente para se transformar e, como resultado, transformar a própria vida. Essa citação resume perfeitamente a essência da mudança. A questão não é mudar o que acontece com a gente, mas sim como a gente reage. É essa transformação interna que o texto chama de elevar o nível de ser, ou seja, a nossa qualidade interior. Mas como é que se faz isso na prática? Como é que se trilha esse tal de caminho vertical? Se a teoria é essa rebelião, qual é o método afinal? Bom, a obra oferece um caminho bem claro para esse trabalho interior. A técnica principal é a autoobservação. Para conseguir se observar, é preciso criar uma divisão aqui dentro. Uma parte da nossa consciência vira o observador, e essa parte fica de olho na outra, que é o observado. E o observado é justamente aquele eu que está no comando no momento, com todos os seus pensamentos e emoções. Então, a partir do momento em que um eu é identificado, o processo para dissolver ele segue 3 passos, que são contínuos. O primeiro é a observação, sem julgar. O segundo é o julgamento, mas não no sentido de condenar. É mais para compreender profundamente como aquele eu nos prejudica. E por último vem a execução, que segundo o texto não é algo que a nossa mente faz, mas sim uma força superior que existe dentro da gente.
E é justamente essa etapa da execução que nos leva ao conceito mais radical, o clímax de todo o método que o texto apresenta. Decapitação. A palavra é forte, mas claro, é usada de forma simbólica. Ela representa o ato de tirar a autoridade de um eu, de cortar a cabeça dele, digamos assim, antes que ele seja completamente desintegrado. É um momento chave nessa transformação psicológica. Isso é o que o texto define como morte psicológico. E veja bem, não é um processo mental. É um ato que envolve um pedido, uma súplica a um poder superior interno, que o livro chama de Mãe Divina ou Stella Maris, para que essa força desintegre aquele eu que a gente já compreendeu. A ideia é que cada eu desses mantém presa uma parte da nossa consciência de verdade, da nossa essência. E o resultado desse processo todo de morte interior? É um nascimento de algo novo. É a liberação da essência, que seria a nossa verdadeira natureza. E essa essência, agora livre, é a fonte da felicidade autêntica, da sabedoria e do amor de verdade, pelo menos segundo a obra. Então, qual é o objetivo final dessa jornada toda, dessa revolução? Bom, é conquistar algo que a maioria de nós acha que já tem, uma vontade livre e uma individualidade de verdade. O texto defende que a gente não nasce com uma individualidade real. A gente é, na verdade, uma legião de eus. O trabalho sobre si mesmo tem como objetivo criar o que é chamado de centro de gravidade permanente, que seria uma consciência contínua capaz de unificar a nossa psique e permitir que a gente construa essa individualidade sagrada, o nosso ser real. E essa individualidade, agora unificada, tem uma vontade liberada. Pensa na diferença. A pessoa mecânica tem a sua vontade dela toda quebrada, dividida entre os desejos conflitantes dos vários eus. Já o indivíduo que se realizou, ele unifica a sua vontade com a vontade universal. E com isso se torna capaz de criar novas circunstâncias. E como o próprio texto diz, de realizar prodígios. E assim, essa nossa análise da obra nos deixa com uma última reflexão. Em um mundo que vive em constante agitação, sempre pedindo por mudanças, a psicologia revolucionária lança um desafio, uma pergunta. A revolução de que a gente mais precisa, aquela que é mais duradoura, mais transformadora, será que ela acontece nas ruas ou acontece nas profundezas da nossa própria alma?